Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma, para que você consiga atingir o seu maior potencial. Hoje eu vou trazer um tema que é um tema muito importante para a sociedade, que é falar sobre relacionamentos. Seja relacionamentos com seus familiares, seja relacionamento com o mundo, relacionamento dentro de uma empresa. Hoje em dia está tudo tão difícil, as pessoas estão tendo tanta dificuldade de se comunicar. Então, para isso, para abordar esse tema, eu estou trazendo o Sérgio Negri, que é um terapeuta, e eu vou conversar um pouquinho mais com ele, eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho sobre a história dele. Primeiramente, gratidão, Sérgio, por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Por ter aceitado. E antes da gente entrar propriamente no tema, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua vivência. Você que está acostumado a lidar com várias pessoas referente a esse tema, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre isso. Muito grato pelo convite, pelo carinho. Prazer estar aqui falando sobre relacionamento, sobre amor, sobre harmonia, sobre conhecimento. Bom, eu estou na senda do autoconhecimento há um bom tempo, já há uns 20, 22 anos. Sempre fui um buscador no universo da consciência, no universo também horizontal, né, dos relacionamentos e no universo vertical. Sou um psiconauta, né? Gosto muito também dessa esfera da espiritualidade, então o meu trabalho tem um viés tanto horizontal, a nível de olhar muito o ser humano, mas também de olhar a dimensão espiritual em cada um de nós, né? A dimensão consciencial. E desde cedo eu tive essa sede de encontrar essa ponte entre o trabalho psicológico e o trabalho espiritual, sentindo que tanto a psicologia em si, como a espiritualidade tinham cindido um pouco, né? E aí o meu trabalho entra justamente nesse meio, essa tentativa de unir, né, o melhor que a gente pode encontrar nesses dois mundos, a serviço então do desenvolvimento da vida, né, do bem viver como um todo. Sérgio, você como um terapeuta, você traz bem muito dentro do seu consultório, né, dentro da sua prática clínica, esse tema, né, de amor, relacionamento, esses conflitos. Primeiro, assim, eu acho que eu queria entender dentro da sua visão, né, saindo um pouquinho, a gente ainda vai falar sobre relacionamento, mas saindo um pouquinho, o que seria o amor para você, né, essa energia do amor? Por que eu quero trazer isso? Porque a base de um relacionamento Exato. é o amor. Sim, sem dúvida. Então, Sem eu queria dúvida. só trazer um pouco isso para depois a gente entrar propriamente no assunto relacionamento. Muito bom. O amor é uma força, não é apenas um sentimento que protege a vida, que protege os vínculos. Então, como uma força protetora do viver, do relacionar-se, da vida como um todo, né, nos diversos reinos, desde o mineral, vegetal, animal, humano e nos reinos de cima. Então, ele é uma força essencial para a gente conseguir construir, por exemplo, harmonia, né, que é o que a gente mais deseja, né? A base de você conseguir, então, sentir felicidade num relacionamento é você consolidar um nível de harmonia. E o amor, então, é esse amálgama, essa força primordial que vai ajudar você, então, a consolidar essa harmonia como força protetora. Mas, olhando um pouco mais, de forma mais aberta, mais ampla, né? Se você olhar no reino mineral, por exemplo, o amor ele funciona como uma força de coesão, né, entre as partículas. Se você olha no reino vegetal, ele funciona como fotossíntese, que é aquilo que faz esse reino, né, gerar as flores, os frutos, né? Se você olhar no reino animal, você tem a força instintiva, né, a força procriadora. Se você olhar no reino humano, nós temos o amor como força, então, organizadora dos vínculos, porque é através dele que você vai ter um cuidado com o outro, é através dele que você vai ter um cuidado consigo, na saúde, na alimentação, na comunicação e etc. Então, o amor ele é essa força que vai
proteger a vida como um todo, no reino humano, né? Vai estabelecer, então, um contato cuidadoso com o outro, porque sem cuidado a gente não consegue se relacionar, a gente se fere, a gente se machuca, né? Exatamente. E a partir das nossas feridas a gente vai liberar defesas e esses sistemas psicológicos eles vão criar separação, conflito, sofrimento, né? Então o amor ele organiza o vínculo, né, no reino humano e também ele é uma força no reino humano que eu digo que ele é uma força de unificação, de criação de união. Então aquilo que une, né, uma família, um casal, ou você e um parceiro, ou você e um sócio, né, é o amor nas suas diversas facetas. Não só o amor romântico, que é o mais, né, Conhecido, né? famoso, desejado. Né? Temas de músicas. Isso, exato. Né? Não só o amor romântico, mas como eu disse, então o amor nas suas diversas esferas. Né? Eu tenho uma pergunta. Eu já te conheço, né? Então já sei um pouco do seu trabalho. Sim. Acaba sendo mais fácil Sim. para mim. Mas referente ao amor e à ordem, né? Onde que a ordem entra ali dentro desse amor? Porque, assim, são Sim. tudo... Eu tô trazendo isso porque são tudo coisas que vão, né, sustentar os relacionamentos, Exatamente. né? Então eu queria entender um pouquinho o que vem primeiro, qual que é a importância de um outro e como que eles trabalham juntos. Muito bom. O amor como um líquido, então como água, né? Ele precisa de um jarro para ele poder ser degustado, para ele poder ser experimentado. Então a ordem é o jarro ou o copo aqui, o amor é o líquido, né? É o sentir, é aquilo que vai fluir entre os relacionamentos, entre os amigos e entre todas as demais relações. A ordem, ela é muito importante, porque ela estabelece que para que aquele amor possa ter um sucesso, para que ele possa se planificar e se realizar, ele precisa obedecer algumas ordens. Então, por exemplo, se você pegar uma criança dentro de uma família, né? Vamos falar de uma forma bem concreta. A criança, ela não tem muita capacidade de dar conscientemente. Ela vai receber muito e vai dar diretamente pouco, né? Então, a ordem é quando você tem pais que se relacionam com uma criança, os pais dão, os filhos recebem. Quanto mais um filho recebe dos pais, aquilo que é possível, não aquilo que é idealizado, Sim. porque nós não tivemos pais perfeitos, graças a Deus. Ainda bem, né? Senão seríamos mimados. Né? Pais humanos preparam muito bem os filhos para a vida, né? Pais imperfeitos. Então tivemos pais imperfeitos que deram o que foi possível, e quando os filhos tomam isso, eles se fortalecem e se preparam para também se tornarem doadores, né, na vida adulta. Então, primeira ordem, uma básica. O filho recebe e os pais dão. Então, o filho tem que tomar dos pais. Tomar a vida e tomar tudo aquilo que foi possível de ser oferecido. Essa é uma ordem. Então, para o amor fluir entre eu e meus pais, eu tenho que ter essa capacidade de tomar. Isso é uma ordem que precede o fluir desse amor entre eu e meus pais. E esse é o primeiro círculo. A partir dessa primeira relação, que é a matriz de todas, que a primeira mulher, o primeiro feminino que eu tive como relação é a mãe, o primeiro masculino é o pai, né? Toda a vida vem de um homem e de uma mulher. E a partir dali eu construo as matrizes psicológicas com as quais depois eu vou projetar em outras mulheres e outros homens aquelas marcas e impressões. Feito esse primeiro círculo, nós podemos ir por um segundo. Quando a gente vai, por exemplo, para uma relação de casal, né, aí já tem dois iguais. Eu, como adulto, me relacionando com uma mulher adulta, eu posso dar e eu posso receber. Então, uma ordem muito saudável para que um relacionamento de homem e mulher dê certo é a reciprocidade. É você dar e receber na mesma medida, não às vezes na mesma moeda. Porque às vezes você pode receber de uma forma e contribuir e devolver de outra, né? São muitas maneiras possíveis. Então, uma ordem possível para o amor fluir,
numa relação de casal e necessário é a reciprocidade. É o dar e receber. Essa ordem do dar e receber, que é a reciprocidade, é uma lei que rege não só as relações de casal, mas as nossas relações, por exemplo, com os nossos amigos, né? É uma delícia a gente poder receber, por exemplo, um presente ou a presença de um amigo num aniversário nosso, Sim. não é? E se a gente não faz o mesmo com um amigo, geralmente ele fica sentido, não é isso? Exatamente. Pô, E- fiz tanto por você. Isso, e aí, Você não- poxa, deu no meu quando eu aniversário ia você nem me ver, ligou, né? Então, é natural que a gente tenha uma expectativa no mundo adulto de dar e de receber de forma equivalente, equilibrada. Não igual, de forma equilibrada. Então, a lei do dar e receber, ela é muito imperiosa e muito necessária para a gente consolidar o amor e aí, então, o bem viver entre as relações. A ordem, ela sempre vai ser manifestada dessa forma do dar e receber, ou existe outras formas dela ser manifestada? Essa é a forma básica, Aham. porque todas as nossas trocas, todos os nossos contatos, né, os vínculos, eles se dão através desse fluxo de dar e receber na comunicação, de dar e receber num abraço, num toque, na presença. Quando você está presente na vida de alguém, você está dando, né, a sua presença. Então, o dar e o receber, uma engrenagem muito presente e muito central. Eu diria que é a principal, mas a gente poderia até abranger outras nuances. Essa é a principal. Uma outra também, então, é a hierarquia. Então, a hierarquia seria assim, perante a meus pais, né? Então, voltando de novo sempre para o primeiro, depois a gente vai para os outros níveis. Voltando para a origem, eu e meus pais, né? De onde a vida vem. Então, eu criança, eu sou pequeno, recebi a vida, os meus pais são grandes. Quem consegue conceber isso de forma leve, de forma tranquila, serena, consegue dentro então de uma estrutura de hierarquia consolidar outro pedaço do copo, onde vai caber mais amor. Você está entendendo? Cada lei dessa, cada ordem dessa estrutura um pedaço do jarro que vai fazer nesse jarro ficar maior. Quanto mais esse jarro fica maior, mais eu consigo suportar e lidar com o fluir do amor. Então, essa segunda ordem seria assim. Na hierarquia, os meus pais são grandes, porque vieram antes, porque abriram os caminhos e porque me deram, de forma ainda que bem imperfeita, com ausências ou dificuldades, me deram o maior legado, o maior presente possível de se receber, que é a própria vida. Não tem algo maior que a vida. Então, nesse sentido, os meus pais, eles são grandes e eu pequeno. Então, essa ordem, a hierarquia, né, esse segundo anel, ele é essencial para a gente construir mais um pedacinho do copo. Para que ele consiga ficar mais cheio, Isso. que na água, na analogia, seria o amor nesse caso. Exatamente. Eu vou conseguir suportar mais dessa energia, dessa força, e vou conseguir me sentir mais amoroso comigo mesmo, com meus pais, e, em última análise, projetando para além disso na minha própria relação. Porque veja só, uma pessoa, um homem, que sente que a mãe ainda deve para ele, aí ele vai casar, ele vai olhar para a mulher dele e vai projetar o quê? A mãe. A mãe. Você vai ter que me dar o que minha mãe não me deu. Então, um homem que não se planificou na troca, no tomar a vida ali da mãe, né, no lugar de pequeno, no lugar de reverência ao portal que ela foi para a vida, ele vai para a relação insatisfeito, essencialmente insatisfeito e às vezes até ressentido com o feminino. Boa parte dessa dor, ela vai ser projetada não só na parceira, na filha, na tia, na parceira de trabalho, na sócia, ou se ele tiver um chefe, homem ou mulher. Isso também pode até se projetar num homem, não necessariamente apenas em mulher. O processo de transferência é um pouquinho complexo de explicar agora, mas para facilitar na mente racional nossa, né? O que eu vivi com a minha mãe, eu vou projetar nas mulheres, o que eu vivi com meu pai nos homens. Mas às vezes, olha que exemplo simples. Uma mulher, minha mãe, né?
Ela viveu algo comigo, eu estou insatisfeito com ela. Aí eu tenho um chefe que é igual à minha mãe. Que representa as mesmas características, ou tem o mesmo O mesmo comportamento. jeito, percebe? Entendi. A mesma nuance de caráter, de personalidade. Então eu vou transferir para um homem aquilo que eu vivi com a minha mãe. Mas não porque seja o feminino, mas porque aquela tendência de caráter espelha muito no meu psiquismo aquilo que eu ainda estou repelindo e aquilo que eu ainda estou exigindo que me ame. Então eu vou exigir do meu chefe, homem no caso, aquilo que eu não recebi da mãe. Então o processo de transferência nem sempre ele é tão matemático, né? Mas isso é essencial. Então na hierarquia, se eu fico pequeno perante os meus pais, eu consigo estabelecer um lugar bom, um lugar leve. A partir dessa leveza, eu consigo encontrar melhor também o meu lugar nas demais relações. Com uma parceira, eu não sou pequeno, eu não sou grande, nós somos iguais. Então, um relacionamento onde o homem se coloca muito acima da parceira, vai em algum momento virar um relacionamento parental. Né? A mulher que se coloca muito abaixo do homem vai virar uma filha. E a relação de homem e mulher vai perder o elan. E aí a gente não vai conseguir nem consolidar o amor e não vai conseguir consolidar o eros e o sexo, que são outras forças que fazem parte, né, da criação de união. Você consegue dar um exemplo bem prático desse quando tá, né, o homem mais no papel de pai e a mulher num papel de filha? Só Sim. para ficar um pouquinho mais visual, mais palpável. Sim. Porque pode ser que a pessoa ache assim, ela tem um parceiro, mas será que eu tô nessa situação com meu parceiro ou não? Porque às vezes Sim. às vezes tem uma diferença, né? Sim. Mas não é nada tão Sim. gritante, vamos dizer assim. E vice-versa, né? Lembrando que às vezes a mãe também, a mulher, ela personifica a mãe do parceiro na relação, se coloca acima, o parceiro vai para um lugar meio de menino. E aí a mãe fica exigindo do parceiro como se ela fosse ali, né? E aí também, então, eu atendo há 18 anos e eu vejo casais que estão... Né? Raramente o casal ele troca de lugar. Na maioria das vezes o casal ele tem uma neurose mais constante, né? Um lugar tortinho que encaixa direitinho e faz a coisa ficar complexa com o tempo. Mas vou te dar então um exemplo. Você falou sobre um exemplo concreto, né? Que fique mais fácil, né? A primeira coisa eu acho que é a pessoa fazer uma autoanálise emocional mesmo, honesta, né? Então, você que está aí assistindo, você pode, nesse momento, né, verificar no seu sentimento se você tem um sentimento realmente de estar ali com o seu parceiro ou com a sua parceira, né, de igual para igual. Se você sente que você recebe com dignidade e honra o que você recebe, e se você devolve com dignidade com o que você também tem para oferecer. Então, acho que a primeira chave é assim... verificar na sua integridade, no seu íntimo, se você sente que o dar e receber ele está bem equilibrado. Se ele estiver bem próximo, não do ideal perfeito, não estamos falando de perfeição nem de uma coisa rígida, né? Se ele estiver próximo ali daquilo que é o saudável, você já está fora desse tema de relação íntima parental. Muito difícil isso acontecer. Se a pessoa sente que ela já está dando mais do que ela está recebendo, então se ela avaliar e falar assim, puxa, né, eu acho que eu estou dando bem mais do que eu estou recebendo. Num relacionamento, né? Estou fazendo muito mais por aquele relacionamento, por aquela relação, enfim, várias... Doando mais tempo, doando mais dinheiro, doando mais tudo, mais afeto, mais cuidado com a casa, mais atenção com todos os detalhes, porque uma relação... ela engloba muitos detalhes, né? Ela é feita de muitas facetas. Então, se a pessoa sente que ela está cuidando de mais facetas e doando muito mais que o parceiro, provavelmente a relação já tem algum nível, né? Que a gente pode chamar de desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele pode ser sentido como um desconforto, ele pode ser sentido, às vezes, como algo ruim, mas... ele pode ser, para alguns tipos de personalidade também, muito confortável. Até a página 30.
Porque algumas pessoas gostam de ficar numa posição de poder, por exemplo. Então a pessoa dá mais, o parceiro dá menos e a pessoa fala, beleza, assim quem manda sou eu. Então nem sempre a relação parental e o desequilíbrio da ordem que sustenta o amor, nem sempre ele é desvantajoso. Entende? Sim. Porém, a longo prazo, são relações que tendem a não ter sucesso. Porque a longo prazo, a pessoa que fica no lugar de devedor ou de menos, ela cansa. E ela muitas vezes sai da relação porque ela sente que ela não alcançou a dignidade de fato de estar ali. Entende? Por um outro lado, a pessoa que se sustenta muito no lugar de poder pode também cansar porque ela sente que ela fica muito sobrecarregada, que ela assumiu demais muitas facetas da relação. Então, eu acho que esse exame do quanto você está dando e recebendo, ele ajuda bastante a gente de forma honesta e amorosa, né? A já ter uma fotografia de onde a gente está agora. Eu vou aproveitar o gancho Vambora! e já vou entrar Vambora. dentro do assunto do relacionamento. Quando tem esse desequilíbrio, indo mais pro amor do Eros, né? O sexual, né? Aquela paixão, o fogo, ele vai afetar isso. Vai. De que forma? Como que a pessoa vai perceber também que isso está sendo afetada? Isso. Nós poderíamos dizer que a relação íntima, ela tem 3 forças matrizes, que é o amor, o sexo e o eros. O amor é a força protetora do vínculo. O amor é a chama eterna da alma. O amor é a nossa essência mais pura, mais íntima. É o brilho da nossa consciência de fato, do nosso espírito, né? Então, o amor como força eterna, unificadora, né? Criadora de união. O Eros, ele é uma energia de paixão, ele é um fogo. Aquela coisinha que a gente sente nos primeiros 3 meses, 9 meses, às vezes é meio rápido, né? Às vezes demora, né? Então, a paixão é isso, é aquele vislumbre, é aquela fantasia, nossa, encontrei a pessoa. Um mês você encontrou a pessoa, calma. Você encontrou a pessoa depois que ela abria a mala preta inteira dela e a mala branca. Você tem que esperar as 2 malas se apresentarem. Então a dica que eu dou, quer casar, quer morar junto, quer dizer que você encontrou? Espera a mala preta abrir totalmente. Né? E apresenta a sua também, porque em algum momento tem você o tempo vai ter dessa que... mala preta aí? Não tem, mas eu acho que atualmente os tempos estão intensos, né? Ninguém está passando de 6 a 9 meses, viu? Verdade. Então, o Eros é essa força propulsora, que é essa paixão que tira a gente do tédio. Você tá lá parado, eu não quero me relacionar mais, dá muito trabalho. De repente você olha para alguém e fala, nossa, essa palpitação, esse desejo, essa sede, esse impulso. Então, o Eros é um impulso. Ele não tem sustentação. É um graveto que você joga na fogueira. Ele queima rápido, sobe aquela chama, só que apaga rápido. Né? E o sexo, ele é uma força bem profunda de ser colocada em poucas palavras, né? Mas o sexo, então, ele é aquela força que é a culminação da fusão da alma e do corpo dos parceiros. Então, ele poderia ser contemplado como assim, a ritualística máxima, um encontro sagrado do templo físico e do templo espiritual entre o homem e a mulher. Então é a consagração dessa fusão, né? Que também vai carregar nesse ato o amor e o eros. Porque a gente tem a paixão pelo prazer sexual, né? Que é uma vivência de muito contato com o prazer, a gente busca o prazer. E o prazer, ele é, na verdade, muito mais o combustível da entrega. Porque o ato sexual é um ato que culmina numa entrega total. Né? O orgasmo, ele é uma entrega total da alma, né? Ao prazer, ao êxtase, à fusão com o outro. Então, o ato sexual, ele carrega o prazer, carrega essa busca de fusão, de unidade, né, com o outro e de entrega. Essas forças, elas são sensíveis às ordens do amor.
Então, se essas ordens que a gente falou lá, que é o copo, que é o jarro, se elas estão fracas, já não tem muita água no copo, né? Não cabe muita água, porque a água vai se dissipando, o amor, ele não se estrutura na relação. Como se ele não vazasse, né? Os Isso. copos tivessem vários furinhos e fosse drenando aquilo. Exato. Conforme a chama do amor vai se apagando um pouco, porque as ordens elas não estão muito estruturadas, então vai deixando de ser excitante, vai deixando de ser erótico estar com o outro. Então a chama do Eros vai apagando, né? A aventura de estar com o outro, a energia da aventura de estar com alguém, né? Ela traz o Eros. Então, se a ordem não está estabelecida, esse Eros começa a ficar meio capenga. E aí a energia sexual começa também a sofrer. Então, todas essas forças, que a gente está falando então de ordem, amor, Eros, sexo, né? Tudo isso faz parte dessa estrutura que é o relacionar-se. Aliás, só para complementar, e acho que isso é muito importante, quando a gente fala de sexo, Eros e amor, a gente não fala só de relação íntima de casal. Você também pode ter Eros na entrevista, a gente pode estar sentindo Eros, porque o impulso pela conexão, o impulso pelo conhecimento que você pode ter num livro, você está lendo um livro, você está apaixonada pelo livro, isso é Eros. Na verdade, aquele sentimento, aquela energia, então. Isso, essa empolgação, essa excitação, esse entusiasmo que você sente com o novo, seja um livro, eu adoro perfumes, então agora estou na fase, eu adoro, isso é Eros. Então Eros você pode ter com um amigo, com uma amiga, em muitos momentos. E a energia sexual, ela pode ser genital, no caso da relação a dois, mas ela pode ser muito mais. Você pode ter uma pulsação da sua energia sexual, de vitalidade, de tesão, numa cachoeira, numa atividade física, ou num momento de alegria, de brincadeira, de prazer. Então essas forças, elas também estão presentes nas nossas outras facetas relacionais, não só na de casal. Agora, no geral, a relação de casal tem a sexualidade genital, que é essa que as pessoas mais percebem, né? E mais codificam. fácil identificar. Isso, mas a força sexual, ela está em tudo. Às vezes você está comendo uma comida que ela é tão saborosa, ela é tão umami, que aquilo é quase um ato sexual, de tanto tesão que você tem aqui, não é verdade? Até tem uns vídeos que é de comida, né? Que é a pessoa fazendo caretas, né? Enfim, que é muito Sim, engraçado. não é isso. Exatamente. Um filme, uma série pode culminar numa cena que você grita, que você bate palma, que você sobe da cama, que você fica maluco. Naquele momento você tem Eros e sexo, não é genital. Mas a energia, a qualidade daquela energia está pulsando ali, além do amor, né? Sim. Então essas forças, elas não são só da relação de casal. Relações de amigos, relações familiares, a nossa relação com o nosso corpo, com a natureza, com a vida, com o conhecimento, com os livros, com a arte, com tudo, com a gastronomia. São forças amplas, forças da vida, universais. E, Sérgio, quando você entra dentro de um relacionamento, que, né, como a gente estava falando, a gente busca muito esse Eros, né? Existe a possibilidade de a gente manter esse Eros para um relacionamento de longo prazo, ou ele sempre vai ter esse limite ali, um ano que ele acaba? Ou tem como conseguir manter esse Eros? Ótima pergunta. Essa é uma pergunta que eu ouço muito em consultório. Talvez tenha muitas pessoas Essa muita gente vai gostar. Boa pergunta. Então, o Eros, ele é um dançarino entre o amor e o sexo. Vamos pensar que a energia sexual genital, ela está mais concentrada na nossa pelvis, onde nós temos, né, o órgão genital, a expressão física dessa função espiritual, emocional e psicológica. Aí nós temos o peito, que é o coração, que é a expressão física, né, dos nossos sentimentos, do contato com o profundo, com o sagrado em nós, que é o amor. O Eros, ele é o dançarino
entre esses dois lugares, né? Ele é uma ponte que a gente pode ter. Só que como um dançarino, nem sempre ele está ativo e dançante. E ele não é uma força eterna, como é o amor e como é a energia sexual. Então, ele precisa ser ativado. Porque tem hora que vai, né? Você vai jogar o graveto na fogueira, vai dar aquele fogão, daqui a pouco vai fazer... Aí você vai falar, e agora, né? Como é que faz pro negócio continuar Cadê o pegando graveto? fogo? Quero pôr fogo. Cadê o graveto? Então, o que traz gravetos? Que são, então, o que inflama, o que traz entusiasmo? Algumas palavrinhas bem simples que as pessoas vão compreender. A novidade, né? A novidade, a aventura. Então, por exemplo, casais que vivem muita rotina, são casais que gostam, tem casais que eu adoro, falam, a gente adora a nossa rotina. Tá ótimo, é uma delícia. Eu, por exemplo, adoro rotina. Mas se você não quebra um pouco a rotina, e você não traz elementos novos, que pode ser o que, praticamente falando, objetivamente? Viagem, passeio, uma roupa nova, um cheiro novo, uma coisa que, se você não traz novidade, né? Se você não traz, então, uma aventura para estar com o outro, se tudo fica estagnado e parado, o Eros se retira. Então, o Eros ele é sensível a isso. Se você se acomoda, ele se retira. O dançarino fica desanimado. Ah, vai tocar essa música de novo? Que chato, não vou dançar. Se você traz uma música nova, o dançarino fica animado. Então, trazer novidades para a relação, para qualquer relação, vamos lembrar de novo, relação íntima, sim, mas entre amigos também não é gostoso? Sim. De repente você ir comer num lugar diferente com os amigos, ou ir viajar para um lugar diferente, ou fazer um programa diferente, né? Assistir um filme diferente. Então, trazer o novo é uma forma muito simples e poderosa de ativar esse dançarino entre o amor e o sexo, a energia sexual, em todas as relações. Trazer aventura, trazer novidade. E isso se vale até para um relacionamento que já está, né, sei lá, passando por uma crise ou que está há muito tempo e já ficou meio frio, vamos dizer assim. Você pode trazer essa novidade para que esse Eros volte. Isso é possível. E isso é muito possível e muito necessário. Completamente natural em qualquer relação você ter períodos de ativação do Eros e períodos onde o Eros dá uma caída. É natural, ele não é constante, ele não é uma chama constante, né? Então a gente tem que ir buscando nos períodos que a gente fala, puxa, caiu muito, né? A gente caiu aqui no tédio, a gente está começando a viver aquela estagnação, água parada, né? Não está saindo do lugar. Aí a água fica estragada, né? Qualquer água que fica parada, ela estraga, ela precisa fluir. Então, o dançarino, ele precisa fluir para ele conseguir tocar o amor, tocar o sexo e construir a ponte, tanto física, energética, como psicológica, como emocional, para a gente viver essas três forças e viver uma relação mais viva, né? Mais pulsante. Só para completar também, nessa energia de aventura, de novidade, a gente precisa incluir uma terceira palavrinha que eu acabei não falando e que é muito importante também, que é a revelação. O Eros também é ativado através da revelação, ou seja, a transparência, o diálogo, tudo que você vai assim alcançar de profundidade no contato com alguém. Pode ver que as pessoas têm muito Eros, a maioria das pessoas, né? Tem gente que não gosta de conversas profundas, mas a grande maioria das pessoas se sentem muito conectadas, muito tocadas quando elas têm conversas muito transparentes, muito honestas, muito profundas. Então, a sinceridade, né, a revelação da alma um para o outro, né, daquilo que você está vivendo, das suas dores, das suas alegrias, do seu melhor e do seu pior, essa revelação também é algo que ativa o Eros. Ativa essa união. Então podemos falar que relacionamentos que realmente vão durar mais tempo é quando a pessoa tem a capacidade, ou o casal tem a capacidade também de ter a vulnerabilidade, vamos dizer assim, para poder se revelar para o outro. Isso poderia ser uma verdade? Com certeza. Quanto mais eu fico blindado em relação ao outro, mais eu estou blindado em relação a mim mesmo.
E, consequentemente, mais eu estou blindado em relação à vida. Porque eu e a vida somos um. Se eu estou blindado comigo, eu estou blindado com a vida. Se eu estou blindado com você, que é o meu espelho, eu estou blindado comigo mesmo. Você só está mostrando o que eu estou fazendo comigo. O outro é um espelho bem claro daquilo que eu faço comigo. Então, sim, quanto mais eu consigo me revelar, também me vulnerabilizando, não precisa ser só assim, mas também, mais significa que eu estou aberto para viver e para sentir e para me conectar comigo e, consequentemente, com o outro. E esse espírito de abertura, de conexão, é algo que é muito, muito gostoso, é muito amoroso, não é? De ser vivido. Então, com certeza. Quando eu vou trazer aqui, o nosso público é, né, mulheres mais velhas, né? Ok. Então, quando uma mulher, quando ela chega numa certa idade, ela entra numa menopausa, então essa parte sexual dela, ela fica um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Pela questão hormonal mesmo. Sim. Isso vai dificultar ou atrapalhar esse fluxo desse eros ou não necessariamente? Eu acho que é um conjunto de coisas. Acho que a nossa psicoquímica, a nossa biologia, ela é tão importante quanto a nossa parte psicoemocional, espiritual. Né? Acho que são facetas da mesma moeda. Então, se uma mulher está de fato com uma queda de hormônios, de testosterona, por exemplo, e etc., ela vai sentir fisicamente uma defasagem, um estímulo a menos naquela função. Isso vai afetar o psicológico dela. Às vezes o psicológico está muito bom, está muito forte, e isso vai compensar um pouco essa falta que ela está tendo no físico, no biológico, na máquina. E aí ela vai compensar um pouquinho. Então eu acho que na atualidade, onde a gente tem muito acesso, né, a exames de sangue, a saúde, a várias linhas de medicina, etc., é importante a gente estar atento a todos os fatores, tanto os psicoquímicos, porque nós somos seres movidos por hormônios, né? Não precisa falar o poder que melatonina, serotonina, ocitocina, endorfina, o poder que tudo isso tem na vida, mas não adianta também bombar lá a testosterona, ficar cheio de libido, e aí tá com dar e receber desequilibrado, não tá atento ao eros, né? Ou tá muito acima na relação, numa posição de poder. Então não adianta a gente também se envolver demais com a questão psicoquímica e não cuidar ali do emocional e dessas ordens que também fazem parte, né, da construção do bem viver relacional, né, do amor. Dicas práticas, o que você faz dentro do seu relacionamento? Muitas coisas. Muitas Sobre coisas. tudo, né? Mais uma diquinha Muitas outra. coisas, né? A gente vive fases muito diferentes, né? Eu tenho 19 anos quase agora de relação. Uma relação muito maravilhosa com a Michele. Pra ela, minha amada. Tá aqui do lado, na verdade. A gente tem muitas fases, né? Então, assim, eu acho que tem a fase do se descobrir, tem a fase, né, o casamento, aí tem os primeiros anos. A gente tem 2 filhos, né? Tivemos uma primeira gravidez, foi a embrionada, que ela perdeu. Então, a gente foi vivendo, assim, muitas fases, muitos movimentos e ciclos, né? Hoje, eu com 46, ela com 45, praticamente, né, quarentões, né? Então, nós estamos numa fase nova, né? Eu decidi há pouco tempo cuidar mais da minha saúde física, muito mais mesmo. Senti uma necessidade e ela também. Então, nesse momento da nossa relação, nós estamos com o psicoemocional pessoal e de casal muito bem estruturados, porque foram muitos anos de trabalho consolidando isso. Faltava essa peça depois dos 40 de dar uma ativada mais no físico, né? Então, assim, aumentamos muito a atividade física, melhoramos a dieta, né? Acompanhamos lá o nosso sangue, os nossos hormônios, deixamos tudo brilhando, tudo maravilhoso, para que o nosso corpo ele possa também, então, ser um espelho disso que nós construímos a nível de alma, de psicoemocional. Então, acho que uma dica que eu tenho na minha fase de vida hoje, já com
2 filhos adolescentes e os meus 40 e poucos anos, né? E assim, tô cuidando muito da minha saúde física, hormonal, que tá ajudando bastante a gente a manter uma pulsação, uma disposição, que faz a gente ter um dia a dia muito gostoso, muito ativo, né? Então, isso para mim hoje é essencial, mas é o meu ciclo, né? sei. Tem pessoas que estão em outros ciclos. Mas eu acho que essa é uma chave, assim, sempre cuidar do emocional, do psicológico de cada um, essencial, cada parceiro ter ali o seu momento. Quem gosta de terapia faz, quem gosta de ler vai pela leitura, mas é muito importante cada um cuidar de si, é muito importante o casal ter o espaço para cuidar do espaço de casal, né? Então, diálogo é necessário, e eu acho que é muito importante a gente cuidar do físico, porque aí sem também os nossos hormônios, sem tudo tá muito legal, muito redondo, a gente não consegue atingir essa plenitude que a gente deseja. Eu tenho uma dica. Então diga. A minha dica, que senão essa dica foi você que deu pro meu marido. Então é uma dica. Excelente. É ter um dia da semana para se curtir. Verdade. Para sair para jantar, para não Verdade. falar sobre nenhuma outras coisas, sim, tá 100% entregue pro seu companheiro, né? Excelente dica. Falo isso para todos os caras. Tá tão introjetado, né? Que às vezes até não falo, mas acho que é muito necessário os casais terem um dia da semana para terem um momento 100% de casal. Sem DR, né? Sem falar de coisas práticas, sem trazer assuntos complexos, dolorosos, difíceis, tomadas de decisão. Você está num jantar tomando vinho, parceiro, o que nós vamos fazer em relação àquele problema? Não dá. Então a gente tem que ter alguns momentos imaculados. Por quê? Porque a vida humana, ela é dual. Sempre a gente vai ter uma caixinha de dificuldades, de dores e problemas, e uma caixinha de virtudes, de bênçãos, de realizações, de alegrias. Sempre. A gente sempre está dançando nessa expansão, nessa contração da dualidade, né? A gente não precisa negar isso e viver no mundo de Nárnia, né? Nem dá para fazer isso ultimamente, né? Tem que ser muito psicopata para conseguir fazer isso. Mas eu acho que em alguns momentos a gente precisa se dar o direito de pegar essa caixinha, dar uma senha para os problemas e para as questões e falar assim, ó, fica aí, agora vamos ter um momento muito gostoso, ou vamos ter uma viagem, então vamos viajar esse fim de semana, vamos ficar junto, vamos ficar clean, vamos olhar para as bênçãos, vamos celebrar, vamos curtir, vamos. Então acho que é essencial. Grato pela lembrança da dica que eu dei para o seu marido. Exatamente. Isso é importante. Eu vou trazer um assunto que talvez seja um assunto um pouquinho mais polêmico, mas é importante a gente abordar ainda mais nesse momento, né, do mundo, né, com tanta troca de parceiros, vamos dizer assim. Sim. Então, existe a possibilidade de você amar verdadeiramente mais do que uma única pessoa? Uau, que assunto profundo. Saia justa, né? Agora. Mas óbvio, falar do bom, não estamos ao vivo. Ainda dá para editar no meio do caminho. Vamos dialogar. Bom, é possível, tudo é possível, né? Dentro do território da existência. Eu acho que vai depender de alguns fatores. Então, por exemplo, o que você anseia dentro de uma relação íntima? Se você quer atingir uma plenitude de uma intimidade, de um contato, de um desenvolvimento consciencial, de fato, pela minha observação, é só a minha opinião. Não estou falando nem que eu estou certo, nem que ela é absoluta. Mas pela minha opinião, uma relação monogâmica, ela é mais frutífera nesse sentido de consolidar desenvolvimento pessoal, fricção, resolução, entrega, né? E construção desses patamares de transformação que a relação íntima serve. Porque a gente, de fato, se relaciona sim para ser feliz, para realizar o amor, que é o grande propósito da vida, desde da nossa lembrança lá em Cristo, até nas literaturas, na filosofia, em tudo que você vê hoje em dia, né? Todas as ciências, assim, o amor ele é colocado realmente como o cume da experiência, né, humana. A gente foi criado para desenvolver essa capacidade de amar conscientemente.
para atingir esse cume, eu acredito que uma relação monogâmica ela seja mais producente, porque ela vai trazer um pouquinho mais de desafio e vai realmente, né, te dar elementos que a longo prazo vão te levar mais perto disso. Agora, a poligamia, né, a possibilidade de você ter vários parceiros e etc., também é um relacionamento, certo? Você ter vários parceiros, você está se relacionando, não está? Só que na maioria das vezes, pelo que eu observei em consultório, não estou falando de teoria, de livro, o que eu observei é que as pessoas que têm vários parceiros, elas têm relacionamentos superficiais com várias pessoas. Se você tem relacionamentos mais superficiais com os outros, você tem mais com você mesmo. Se você tem um relacionamento muito íntimo com alguém, você tem um relacionamento muito íntimo com você. Por quê? Porque o outro, ele é um mapa da mina daquilo que você é na luz e na sombra. E quanto mais intimidade, mais esse mapa se revela. Quanto mais a relação é superficial, menos esse mapa se revela. Você não tem fricção para conseguir ver o quanto de luz, de amor, de tolerância, de paciência você tem, o quanto de ódio, de vingança, de birra e de infantilidade você tem. Então, numa relação 1 a 1, isso fica muito evidente. Então, esse mapa, ele fica em 3D. Numa relação onde a pessoa tem vários parceiros, ela tá meio aqui com um, ela vai pro outro. Não, aquele ali agora vai ser bom. Ok, é uma possibilidade, né? Tem a sua glória, tem o seu prazer. Não estou falando que eu sou contra, né? Mas é isso, é mais superficial. E sendo mais superficial, vai ser menos criativo no sentido de desenvolvimento de intimidade consigo mesmo, de consciência e, portanto, de transformação. Ajudou? Ajudou, super! Dentro de um relacionamento, eu queria trazer um pouquinho isso que eu acho que talvez seja importante. Um relacionamento de um casal, ele vai trazer, como você falou, a sombra, né, e também a luz. Isso. Em outras áreas da sua vida, em que isso vai te ajudar? Sim. Nós estamos vivenciando hoje, né, nessa dimensão, nesse plano, uma experiência de dualidade. Então, nós temos o nosso lado humano, que são os nossos defeitos, e temos o nosso lado divino, que a gente pode chamar que são as nossas virtudes, as nossas qualidades. Todo ser humano carrega essa dualidade. Nenhum de nós é melhor que ninguém. Porém, quando nós adquirimos consciência do nosso pior, quando nós cuidamos do nosso pior, nós temos mais condição de escolher, de fazermos a escolha pelo nosso melhor. Porque aquilo que eu não conheço me domina. É uma lei do psiquismo, né? O oculto governa. Aquilo que eu conheço, eu posso em algum momento falar, opa, não quero. Já sei o que é isso, já sei onde isso vai me levar. Aí eu posso fazer uma escolha. Então, conhecer a nossa dualidade, seja na relação de casal, ou seja, através das outras relações, é uma condição básica para a gente desenvolver consciência e autorresponsabilidade pelas nossas escolhas, né? Portanto, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa mais realizada e mais consciente, você vai precisar se relacionar profundamente e, através dessas relações, adquirir consciência da sua dualidade intrínseca, dos seus defeitos, das suas virtudes. No que isso ajuda? Em você ir aprendendo a fazer escolhas melhores. Porque quando você conhece um defeito seu e você sabe o preço que você paga por ele, né? E de fato, quando você reconhece que aquilo não vai te levar além da página 1, você começa com o tempo a falar assim, puxa, de novo, eu não vou. Você pode até acolher que aquilo está ali em você ainda, mas você já faz uma escolha diferente. Então eu acredito que os relacionamentos, eles são assim, a grande universidade da vida. O relacionamento íntimo é uma graduação, né? Se tiver filhos, cachorro. Se tiver filho, cachorro, aí aí é mestrado, doutorado. Quanto mais filho, ainda mais ainda, porque é mais desafiador, né? Porém, todos os relacionamentos cumprem essa função de serem, né, em algum nível, espelhos, professores, né? Que vão
mostrar a nossa dualidade interna. Quanto mais a gente se apropria e se responsabiliza por ela, melhor a gente vai fazendo as nossas escolhas com o tempo. E essas escolhas, elas vão refletir tanto na nossa área profissional, né, prosperidade, saúde, né, porque a parte também energética que vai movimentar ali. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ferida de rejeição, uma pessoa, eu quero dizer, 7 bilhões de pessoas do planeta, é pouca gente. Então vamos olhar que 90% do planeta tem uma ferida de rejeição em algum nível. Ninguém gosta de ser rejeitado, Sim. certo? Incomoda pelo menos. É uma coisinha que cutuca ali. Exato. Pode ser que você não faça mais um escarcéu, mas dizer que não dói não é real. Dói para todo mundo, né? Não ser amado dói, incomoda. Então, uma pessoa que tem uma ferida de rejeição e ela vive a rejeição, ela pode fazer o que a partir dessa experiência? Ela pode ir para o pior dela, ela pode deprimir, ela pode querer se vingar, ela pode ficar anos apegado a essa dor e sofrendo por causa disso, não é? Ela pode ficar anos usando essa dor como vítima, sentada e rebolando no prego, desculpa falar assim, mas eu falo. Ela pode ficar anos sentada, sofrendo, mergulhada num eterno nada, porque isso não é producente, você ficar apegado à dor. A dor, ela não é nossa inimiga. A dor, ela é uma professora. Então, aonde dói é aonde tem que levar amor. A gente pega o líquido e a gente leva amor. Né? Então, a dor, ela é um sinalizador. Sinalizador. Ela sinaliza onde falta amor. Aí, eu pego esse lugar de rejeição, eu aprendo a acolher, eu aprendo a lidar. Pode ser que eu chore um pouco, pode ser que doa, eu vou me retrair um pouquinho, vou ter meu tempo. Mas aí eu vou passar por ela e vou voltar para o meu melhor. Se eu conheço a minha dor de rejeição, e se eu sei que dói, e se eu sei lidar com isso, e eu aceito que isso faz parte da vida, concorda? Porque eu vou ficar menos tempo magnetizado lá naquele pior, naquela sofrência, naquelas formas pensamento obsessivas e etc. Então, se você faz isso uma vez, você já vai sair mais rápido. Se você faz 2, mais ainda. Se você faz 30, mais ainda. Se você fizer isso 300 vezes, nas 300 vezes próximas que você for rejeitado, você vai começar a ganhar uma maestria sobre isso. Até um ponto que vai doer, vai dar uma ardidinha assim, aí você vai respirar, vai passar bem rápido. Então você vai dando menos alimento para o seu corpo de dor, para essas feridas que nós carregamos, né? E você vai dando mais alimento para o seu lado adulto, para o seu lado realizador, para o seu lado criativo, né? Então você vai ficando menos reativo e mais criativo. Essa é a grande conversão consciencial que a gente tem que fazer. A gente tem que sair da nossa estrutura cerebral reptiliana, que é reativa, que é tudo ou nada, vida ou morte, e entrar na nossa estrutura consciencial, que é criativa. Ok, doeu, me incomoda, eu vou acolher. Nossa, que vontade de pôr fogo na casinha, não é isso? Ok, mas aí você vai respirar e aí você vai fazer uma escolha melhor por você e pelo outro. Então, eu acho que é esse o processo que a gente está vivendo de transição também, né? Na escola dos relacionamentos. Porque você consegue identificar, né? Você já está conseguindo identificar e tomar, ok, eu sei disso, mas eu também sei que tenho esse lado, essa possibilidade, eu vou saber lidar com aquilo. Isso. Entrando agora mais na questão do campo familiar, eu queria trazer um pouquinho dentro da relação da criança com a mãe, né, da criança com o pai. Vou puxar um pouquinho para o amor, né, porque eu acho que isso é um tema bem importante dentro desse campo. Qual que é a diferença desses dois amores, né, do paternal e do maternal? E qual que é a função, né, a importância desses dois, eles serem diferentes? Porque tem uma diferença ali. Tem. Muito bom. No geral, né, o amor, vamos lembrar lá, em essência, tanto o amor no homem, na mulher, ou em 2 mulheres, ou em 2 homens, não importa. O amor dos pais ali, o amor, ele é cuidador da vida. Ele é protetor da vida. Você faz isso com uma plantinha que você ama, você faz isso com um animal de estimação, você faz isso com uma pessoa, você faz isso com o seu corpo, e assim por diante, com o seu lar, né, etc.
Então, no geral, a essência é a mesma, porém, a expressão desse amor através daquilo que é um arquétipo da mãe e do pai é um pouco diferente e complementar. A força maternal, ela é uma força mais protetora no sentido de nutrir, de proteger, de conservar, de manter aqui, né? E a força paternal é uma força mais de mandar para o mundo, né? Então podemos dizer assim que o maternar ele é mais dentro, assim como, né, a energia feminina, lá o útero, né? Então tá lá mais para dentro, né? E o paternar é uma coisa mais fálica, mais ir para o mundo, é realizar, é fazer. Então, no geral, a mãe vai proteger mais, nutrir e etc, acolher, e o pai vai ser mais, entre aspas, É o que se espera, né? o pai ele pode ter mais essa função de trazer um pouco a criança para o mundo do confiado, entregado, sabe, apresentar o mundo, né? O pai, geralmente, né, eu fiz isso. O pai é aquele que põe o menino na bicicleta, né? Aí o menino tá lá aprendendo a dirigir, tá meio assim, tá segurando, a mãe fica gritando, não solta, não solta. E o pai já tá assim, que delícia, eu vou soltar, né? E aí o pai é aquele que fala assim, vai moleque, né? Ralou o joelho, levanta, vamos de novo. E a mãe, ralou o joelho, meu Deus. Então, a mãe ela vai proteger, ela vai querer conservar, né? E o pai vai querer, tipo assim, vai experimentar a vida. Vai com tudo, vai fazer, vai realizar, vai além do seu limite, né? Então, essas duas forças, elas são muito importantes. No geral, quando elas estão mais bem representadas, né, nos parceiros, elas organizam melhor o psiquismo de uma criança para o viver. Mas nem sempre é assim e tudo bem, a vida encontra uma forma de sobreviver e de subir, né, de seguir. Mas quando estão bem organizadas assim, de fato, é melhor. Como você já tem a prática clínica, acredito que você, né, já vivenciou muito essa situação de onde não tinha esse equilíbrio tão bem estabelecido dentro de uma família. Sim. Só para, né, a gente não tá dando diagnóstico, pelo amor de Deus, Sim, não é isso. sim. Mas quais são as características que você consegue ver dentro desse adulto quando isso não está bem equilibrado dentro do ambiente familiar? Sim. Então, são muitos anos atendendo e são muitos exemplos, né? Uhum. Nós temos aquilo que é uma tendência, que eu vou descrever, e aí nós temos aquelas exceções, porque existem pessoas, então, por exemplo, que não tiveram a presença do pai, desse lugar que empodera a confiança para ir para o mundo, para realizar, para fazer, para confiar em si, para cair, levantar e seguir, né? Ao mesmo tempo, essas pessoas, então, muitas delas ficam um pouco desempoderadas frente à vida, com uma falta de autoconfiança, com um certo medo, uma timidez de falar em público, de se revelar, de ir, de se expor, né? De expor até a própria humanidade. Então, no geral, essas pessoas têm essa tendência, mas tenho pacientes que não tiveram a figura paterna presente e desenvolveram justamente pela ferida, né? A dor virou um dom, sabe? Pela falta que aquilo teve, doeu tanto que a pessoa converteu aquilo numa ação. São raras exceções, mas isso é possível. Então, só para não ficar tão matemático e encaixado nessa, né, numa caixinha. Sim. Então, no geral, é isso. Faltou o pai, falta um pouquinho desse princípio ativador, né? Que é esse princípio de confiança, de ir, de realizar, de fazer. Quando falta a mãe, falta um pouco desse princípio de conservação, de proteção da própria vida, né? Então, pode se manifestar, por exemplo, em pessoas que têm pouca autopreservação, que correm muito risco, que não cuidam do corpo, porque de fato vamos olhar honestamente algo bem básico e filosófico. O nosso corpo é em grande parte expressão da nossa mãe. Ela que fez a gente, né? O que eu faço com o meu corpo, inconscientemente ou conscientemente, eu estou fazendo para minha mãe. Então, pessoas que maltratam o próprio corpo, pessoas que não cuidam do corpo e da saúde,
tem alguma questão com a mãe, direta ou indireta, porque esse corpo está relacionado. Foi a maior obra de arte da nossa mãe, né? Da mãe natureza em conjunção com a nossa mãe, foi o corpo, né? Nosso corpo é uma máquina incrível, né? Então eu acho que tem essas relações no geral quando falta o elemento mãe ou pai. Mas é uma conversa que daria um podcast inteiro, eu acho. Provavelmente de tantas possibilidades e variações, né? Mas vamos deixar alguma sementinha para as pessoas terem elementos, né? Isso você diria que é a característica mais marcante que você encontra, mas teriam outras ali envolvidas, né? Exatamente. Porque no geral também tem nuances assim. Por exemplo, às vezes o pai é muito presente. Agora eu vou dar um exemplo oposto, ó. O pai é presente, só que o pai é muito dominador, muito fálico. O que acontece, por exemplo, com a criança? Se o pai é muito dominador, ela vai ter medo? Ela vai ter medo, então ela vai desenvolver o dom fálico de ela vai ter ir, de medo realizar. da vida, né? Exato. Ela vai ter medo de se expressar, porque se ela se expressar é perigoso. Então, olha que interessante. Se o pai ele traz na medida certa, aí vai para a virtude. Se o pai traz em excesso, o pai está presente. Só que está presente demais e a criança não consegue se expressar. Então ela também acaba se retraindo. Por quê? Porque, em última análise, aquele pai funciona quase que como um freio automático no psiquismo dela. Tipo, se eu me expressar, se eu for além de mim, se eu sair aqui do meu quadrado, algo ruim pode acontecer. Lá no psiquismo fica uma memória, fica uma marca. E isso também vale no mundo da mãe. Às vezes a mãe é muito presente, que maravilha, mas às vezes a mãe é excessivamente protetora. Faz tudo, amarra o tênis e vai, a comidinha na boca. Aí o que acontece com a criança também? Ela também vai ficar naquela situação de, né, tô confortável. Exato. Venha, vida. Vem a mim, né? Vem a mim, né? A gente pega muito adulto assim. Então são muitas possibilidades, por isso que eu falei que daria um podcast à parte. E aí, além dessa possibilidade que a gente está vendo a partir dessa matriz pai e mãe, tem também o indivíduo, que traz também os seus conteúdos e as suas possibilidades, as suas capacidades, que na mistura, né, dentro desse caldeirão que é a família, de elementos, de cultura, de crenças e tudo, né, na mistura com o indivíduo, vai criando também algo que é muito particular. Eu sou fascinado por isso que eu sou psicoterapeuta, né? Eu sou fascinado por esse universo, por ver o que essas modelagens, né, esses caldeirões psíquicos e emocionais, eles vão consolidando e criando, e o mais interessante, o que isso vai se revelando como propósito para aquela alma. Porque é uma chave dármica kármica. A pessoa vai compreendendo o próprio desenvolvimento do processo dela frente à vida. Então, meu pai faltou aqui, então faltou isso aqui em mim, então a culpa é do meu pai? Não, é minha responsabilidade completar isso que faltou, né? Então é isso que a gente tem que converter. Não culpar o pai e a mãe, mas pegar aquilo que foi bom e aquilo que faltou, eu vou ter que me responsabilizar e fazer por mim. Esse é o grande propósito. É até um pouco da autorresponsabilidade, né? Você tomar isso para você, entender, ok, vivi, tive essa situação, o que eu consigo aprender dentro disso. Exato. E isso a gente faz não só em relação aos pais, mas a todas as autoridades que passam pelas nossas vidas. Às vezes a pessoa não faz mais isso em relação ao pai dela, mas passa uma autoridade masculina, tipo eu, na vida dela, né? Que em algum momento faz alguma coisa, que a pessoa sente ali alguma dor, algum incômodo, e aí ela fica na expectativa de que aquela autoridade resolva aquilo. Então, é muito essencial perceber que nem sempre a pessoa vai estar brigando, entre aspas, com o pai e com a mãe. Às vezes ela vai estar com o chefe, com a pessoa que está ali com ela, com o próprio psicólogo, com o próprio psicoterapeuta, com uma outra autoridade, que pode ser até o prefeito da cidade, o presidente, seja quem for. Então a pessoa vai projetar aquela autoridade pai e mãe naquelas autoridades que hoje representam esses arquétipos que ela inconscientemente, né, ainda precisa para enxergar aonde ela não se responsabiliza, aonde ela ainda é infantil,
aonde ela ainda está na falta, aonde falta gratidão e aonde falta autorresponsabilidade para ela fazer por ela. Porque depois que a gente vira adulto, não dá para ficar esperando que o outro resolva para mim, né? Não dá. Não dá, né? Tem A que, gente que tem que fazer, né? A gente que precisa completar, né, o processo. Tenho uma dúvida, Sérgio. Quando tem um caso de uma família onde a mãe ela é muito autoritária, então ela tá tirando aquela, não vou falar tirando, mas assumindo um pouco o papel masculino e vice-versa. Sim. Isso também vai bagunçar um pouco essa estrutura dessa criança, mesmo, vamos supor, vou dar um exemplo que eu nem sei se existiria esse exemplo, mas a mãe assume o papel do pai e o pai assume o papel da mãe, vamos dizer assim. Sim. Isso bagunça a estrutura dessa criança ou não? Porque tem essas duas energias ali, né, presentes. Sim. Nesse caso, de novo, a gente cai num campo de muitas possibilidades, tá? Então, eu só sempre... Eu juro que a gente marca, eu juro, depois a gente marca um podcast só das possibilidades. São muitos anos atendendo, né? Então, como eu falei, a gente consegue ver algumas tendências, mas a gente não consegue colocar todos os casos, né, numa caixa. Mas olha que legal, é uma boa pergunta. Quando a mãe assume mais o lugar do pai, né? Então, assim, ok, o pai está mais ausente, a mãe acaba assumindo aquele lugar de mãe e pai. O que pode acontecer? Muitas coisas. Por exemplo, vamos trazer exemplos e as pessoas vão se espelhando. Um menino que tem uma mãe muito dominadora na casa, o que ele pode gravar de imagem, de crença, de marca em relação ao feminino? Que é uma coisa muito que domina ele, Isso. que então ele vai projetar, acredito que vai projetar isso até na esposa. Isso, que vai limitar ele, você entende? Que vai não vai ter controlar ele, não vai liberdade. ter liberdade. Isso. Então sempre olha assim, aquilo que vai acontecer ali vai de alguma forma refletir já na expectativa inconsciente que a pessoa vai ter. Às vezes a pessoa vai atrair justamente aquilo para comprovar a ferida dela. É o que mais acontece. Tem uma palestra bonita do Guia do Patchwork, que é uma metodologia que eu amo muito e estudo, que é a compulsão de recriar a ferida da infância, como se inconscientemente a gente quisesse recriar para confirmar mesmo que a gente não foi amado. É um lado infantil nosso, não é o nosso lado adulto. Nosso lado adulto não quer recriar isso. A gente quer o oposto. Mas tem um ladinho nosso que fala, consegui, eu falei para você, não ame, hein? Tem um lado nosso que quer dizer, quer comprovar que amar é perigoso. Porque foi perigoso na infância. Então tem um lado nosso que tem muito medo da experiência do amor, porque a gente fica muito vulnerável a viver aquelas dores novamente. É fato. O amor vulnerabiliza mesmo. Então, isso pode acontecer. Do lado da menina, a mesma coisa. Então, vamos pensar numa menina que tem um pai muito ausente, nessa mesma família. Se o pai é muito ausente, o que ela pode gravar? Se eu me relacionar, vou ter um marido ausente? Será que os homens são ausentes? Ou não ajuda, não está presente. Ajuda, não está presente. Não cuida de mim, não se importa. Isso. E minha mãe está abandonada, eu também estou. Então ela pode ter inconscientemente uma tendência a querer confirmar o abandono ou a ausência do masculino e ela pode atrair justamente um parceiro que vai dar a ela essa comprovação. Então isso é uma possibilidade. Entende? Posso trazer outros se você quiser, mas o podcast vai ter horas, né? Eu acho que eu vou colocar você numa mais saia justa. Vambora. Eu adoro. Ou talvez não. Eu adoro. E quando eu não souber a resposta, eu falo, não sei não também. Sei, tá tudo bem. Estamos aqui Pode para ser. isso. Exato. Quando você fala num casal do mesmo sexo, É. como que funciona? Porque pode ser duas mulheres, pode ser duas mulheres que têm a mesma energia, vai cair também nessa mesma do pai ou do energia masculina ausente, cai na mesma situação. Cai na mesma situação. No geral, os casais que têm uma relação afetiva, eles vão ocupar uma polaridade. No geral, tem um que ocupa um pouquinho mais a energia masculina, ali ativadora, e um pouquinho mais a energia receptiva feminina. No geral é assim, tanto com homens como com mulheres. E isso vai se manifestar no psiquismo da criança também como uma tendência a enxergar um pouquinho mais do princípio paternal
Seja então numa mulher e o maternal na outra mulher. Tá. Vice-versa em 2 homens. Então, é completamente igual. Tá. A questão do sexo, né, não vai fazer diferença, mas a energia que aquela pessoa tá ali. Exatamente. Muito mais isso. Né? Porque, de alguma forma, esses arquétipos, o Jung falava, né? O arquétipo ele é uma coisa universal, ele não precisa ser explicado. Você não precisa explicar muito sobre ou pai, ou mãe, ou masculino, ou feminino. Esses arquétipos são universais, eles estão presentes no quê? Naquilo que o Jung chamava de inconsciente coletivo. Então, eles estão ali. Em algum nível, você tem aquela expectativa de ter o contato com isso, externa e internamente. Porque o nosso lado masculino e feminino, ele também está ali, né? Então, isso é fluxo, isso está acontecendo mesmo quando tem um casal, os 2 do mesmo sexo. Eu vou fugir um pouquinho do assunto, dessa questão, né, do feminino e masculino, e eu quero trazer isso porque eu acho que talvez não, é importante para a gente abordar um pouco esse tema. Você tem 2 filhos, 2 filhos. né? Estão nessa fase, estão na pré-adolescência e outra adolescência, ou os 2 já estão na adolescência? 12 anos e 16. Os 2 estão adolescentes. Como que você lida com a dinâmica ali na sua casa, que tá tudo, né, muito intenso, né? Quais são as pequenas dicas que você pode trazer pra gente para poder lidar com esses adolescentes, vou dizer assim? Que desafio, né? Então, falando sobre amor e sobre criação de filhos, né? A primeira fase da vida, a fase da criança em si, é uma fase onde o amor como força evolutiva, ele ainda está assim, me ame, né? A criança, ela nasce com muitas necessidades, muitas, e ela praticamente depende muito dos pais, dos cuidadores, né? Sejam pais substitutos, avós ou pais, enfim, mas ela precisa muito. Então, a primeira fase evolutiva é assim, me ame, porque eu preciso, eu dependo de você. Quando a gente vai para a adolescência, começa a vir uma outra expressão da evolução da força amorosa. Ela ainda está imatura, mas ela faz parte daquela fase, não é errado, faz parte. Na adolescência, a energia amorosa ela está assim, ó, eu exijo que você me ame como eu me amo, certo? Então, o adolescente, ele está num processo psíquico onde ele está exigindo do outro, dos amigos, dos pais. Por isso que a gente tem os clubinhos. Porque no clubinho a pessoa me ama como eu sou, porque ela é como eu. Né? A gente só consegue amar a si mesmo, então a gente junta um monte de gente que é igual a gente, porque é mais fácil. Né? Na idade adulta tem gente que faz isso também. Né? Não consegue lidar com diversidade. Né? Então, o adolescente ele vai dizer, eu exijo que você me ame como eu me amo. Exigência. Na idade adulta, a força evolutiva ela começa a atingir um outro grau consciencial. E aí eu vou dizer assim, eu amo você na exata medida em que você também tiver condições e desejar me amar. Então é o amor de troca, é o amor de reciprocidade. Portanto, a fase adulta é uma fase. Eu te amo na medida em que você também está a fim de me amar. Não está a fim de me amar? Não tem nenhum problema, mas eu também não estou a fim de te amar. Segue sua vida, eu sigo a minha. Eu vou atrás de alguém que queira me amar. Não é isso? Sim. Na vida adulta é simples. Deveria ser, É justo, né? Deveria ser, né? Tem gente que não aguenta não ser amado e fica lá enchendo o saco para conseguir atenção negativa, né? Então, assim, é isso. Então, na fase adulta, a gente encontra um equilíbrio de começar a falar assim, bom, tô a fim de te amar, mas tá a fim de me amar? Então, a gente vai trocar. É muito justo, é muito digno, né? Na fase maior... Então, o amor, olha lá, fase evolutiva. Começa lá, me ama aí, vai, eu sou dependente, eu criança. Não tem o que fazer, né? Na fase adolescente, eu exijo que você me ame, igual eu me amo, senão não vou te amar. Então, o adolescente, ele é bem rebelde. Dá para entender um pouquinho o que eu estou vivendo, certo? E depois, na fase adulta, é assim, olha, eu te amo na exata medida em que você quer me amar. Tá afim desse lugar? Putz, tô muito afim, vamos junto. Você dá mais, eu dou mais. Aí eu dou mais, você quer dar mais. A gente vai perpetuar um círculo virtuoso. Passando da fase adulta, nós temos uma fase mais espiritual, consciencial, que é um amor mais universal. Aí é um amor perante algo maior.
eu não quero te dar o amor, eu não vou fazer isso para você, para que você faça por mim. Eu vou fazer uma doação para algo maior. Então é quando a gente vai para um amor mais espiritual. Então, por exemplo, você pode ter um trabalho social, você pode fazer algo através de uma missão que você tenha, onde você vai agregar mais pessoas e você vai doar os seus talentos, seus recursos financeiros, psíquicos, físicos, a serviço de algo maior. Você vai simplesmente doar aquilo para a vida. Você vai transbordar aquilo que você tem. Então, isso seria um amor num nível mais elevado. Todos nós crescemos, atingimos esse nível, se conseguirmos, com a benção de Deus e do nosso trabalho pessoal, que precisa trabalhar muito para conseguir, mas nós vamos mantendo esses níveis anteriores ali. Então, um adulto de 40 anos, ele ainda tem aquela criança que fala assim, me ama aí, meu. Tem um adulto que também tem um adolescente que fala assim, eu exijo que você me ama, igual você me ama, senão sai fora. Aí a gente tem lá o adultão, beleza, eu amo você e você me ama, na exata medida, vamos ser justos, vamos. Não tá afim de me amar? Tudo bem. Pode ir por lá, eu vou por aqui, tudo de bom. E o amor mais alto, mais difícil de alcançar. Então, na fase da adolescência, o desafio que a gente tem como pai, como mãe, é lidar com um pré-adulto, né? Que já não é lá já não é um menininho, uma menininha, né? Já é um rapaz, né? Ou um garoto, no caso o meu de 12 é um garoto, né? O outro já está começando a virar um rapaz. Então, a gente tem que lidar com essa forma ainda exigente e dura que o adolescente quer receber o amor. Ele quer um amor incondicional, ele quer que você ame ele do jeito que ele mal se ama, né? Que ele acha que se ama, ele não sabe ainda também se ama. E aí a gente tem que ter muito jogo de cintura para equilibrar o quê? Equilibrar limite e flexibilidade. É o grande exercício, eu acho, na criação de filhos. Para mim, é o maior exercício. Né? Equilibrar sim e não. Equilibrar momentos em que você fala, ok, tudo bem, vai ser do seu jeito, tudo bem, eu vou ceder hoje. Estou cedendo. Então pode existir esse lugar também de você ceder quando acha necessário. Pode, é super importante também os pais darem esse voto e dizer, olha, agora eu vou ceder. Mas também é importante os pais terem a integridade de frustrar e de dizer não quando aquilo estiver íntegro dentro da gente. Então, quando você sente que realmente aquilo não vai ser bom, que aquilo é não naquele momento, a gente tem que frustrar sem medo. Frustrar não é um exercício ruim. Né? A criança que aprende também a se frustrar, ela desenvolve resignação, ela desenvolve uma capacidade depois de se frustrar com a vida. Que, aliás, tem muita frustração, não tem? Bastante. Como? A gente se frustra muito ainda, né? Diariamente. Então, a criança precisa lidar com a frustração. E os pais, na adolescência, eles frustram muito. Porque as crianças, né? Eles querem tudo. Né? Tudo. Então, não precisa ter medo de frustrar seu filho. De jeito nenhum. Amor também é dizer não. Exato. Amor é limite. Né? Uma das expressões mais importantes na maternidade e na paternidade é o limite. O amor, ele é protetor. E se dar limite é uma ação protetora com a vida, isso é muito necessário. Tá? Então, pode dar limite sem medo de ser feliz. Essa é a sua dica. Dá limite sem medo de ser feliz, quando for necessário. Quando for uma necessidade real. E de vez em quando, como você sabe que a adolescência é uma fase difícil, você também pode fazer o exercício, às vezes, de ceder. Por quê? Porque o adolescente, ele quer essa prova também, né? De que, poxa, sabe, me compreenda, né? Me entenda, né? Eu quero que você me entenda como eu me entendo. Não é fácil para a cabeça de um adulto, né? Mas é isso que a gente está vivendo agora, esse exercício de estabelecer os limites, a flexibilidade, né? Com bom senso, né? Mediante também aos valores que eu tenho e a minha mulher tem. Então, assim, nós temos os nossos, você pode ter os seus com o seu parceiro. Nem sempre os valores são iguais do pai e da mãe, é um grande exercício. Tem coisas que o pai fala assim, não, isso não pode. A mãe fala, claro que pode. Mas a mãe falou que podia, você falou que não pode. É difícil. Às vezes o pai e a mãe também têm um exercício de afinar algumas coisas para esse cuidado, né? No geral, eu e a Michelle, a gente
consegue estar bem junto e bem afinado. Então, facilita bastante, né? Mas não é 100%, somos seres diferentes, né? Em alguns momentos nós temos visões diferentes e complementares. Aí tem que ir aprendendo a dançar. Eu vou trazer um assunto aqui que não é exatamente... Acho importante trazer porque tá dentro da vida de muitas famílias, né? Que são os cachorros, né? Os pets. Os pets. Mas eu quero primeiro, antes de trazer esse assunto, trazer uma experiência minha. E eu sei que você tem um conhecimento de constelação familiar, então você também vai conseguir trazer uma visão sobre isso. Sim. Eu tinha muito hábito de falar para meus cachorros, chamar eles de filhos. Então, meu filho, né, filha, e abraça e beija. E durante um trabalho de autoconhecimento, né, veio para mim que eu não posso dar esse lugar para esse meu cachorro, porque ele está assumindo um papel de um filho realmente, e que isso não era saudável. Eu quis trazer essa experiência que foi algo que eu, né, senti isso durante o meu trabalho. E como você tem, eu sei que a questão também de constelação familiar também trabalha muito isso. Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? Muito bom. Bom, de fato, eu tenho 3 gatos em casa, uma cachorrinha fofa também. A gente já teve galinha, galo, coelho, o que mais? A gente já teve muito bicho em casa. Eu sempre tive em casa também quando era criança, meus pais sempre estiveram. Primeiro, falar de uma coisa muito gostosa, né? A relação com os pets é uma relação, na maioria das vezes, de um amor muito incondicional, né? Assim, não tem como falar, né? É uma ternura, é uma fofura, é uma beleza, tem algo ali que magnetiza o coração. Eu acordo, vou escovar meus dentes, já vem o meu gato, o Max, caramelo, doce de leite, tangerina. É o nome que meu filho deu. Ele vem, começa a esfregar na minha perna, começa a miar, dá bom dia. Aí eu vou na cozinha, tomo minha água em jejum. Ele vai, senta do lado, assim, companheiro. Aí minha cachorrinha vem correndo, desesperada, quer carinho. Aí eu pego ela, faço carinho na barriga, jogo um bichinho pra ela. Então tem um ritual, né? São seres que expressam um contato, uma conexão indescritível. Então, realmente, é um lugar de muita ternura, de muito amor. Por isso que a gente se conecta tanto com esse lugar de maternar, de amar, de se relacionar de fato. Mas, aí eu entro também com uma percepção, e aí eu ressoo com o seu sentimento, que não é bom, aí não é um bom no lugar de ético, assim, é mal então fazer isso. Não é. Não é o ideal, vamos chamar assim. Vamos colocar uma palavra melhor. Não é o ideal colocar o pet no lugar, de fato, de um filho ou de uma filha, né? O ideal é ele estar ali no lugar de um pet mesmo, no lugar dele, né? Isso não diminui o amor, não diminui o carinho, não diminui o cuidado, não diminui a fofura, não diminui a beleza, né? E a relação que a gente tem com esses seres. Mas um filho é um filho, né? Um filho que nasceu da união de um homem, de uma mulher, um contato, né? Feito ali pela biologia, pela natureza, que carrega os genes, que carrega tudo ali, né? Da semente, do espermatozoide do pai, etc. Então, assim, um filho, ele carrega toda essa carga, né? Genética, biológica, espiritual, sexual de um homem e de uma mulher. Né? Um pet ele não vai carregar essa carga, né? Porém, muitas pessoas transferem isso, é natural, né? Para esses seres que são encantadores. E tudo bem, né? Bola que segue, faz parte, né? Não estou dizendo que é algo que impede a gente de ser feliz e nada disso. Mas não é lá o ideal. Então, eu acabei recebendo uma psicoterapia sua sem saber durante o trabalho que eu tive. Basicamente foi isso. A gente pode amar sem chamar de filho, né? É que às vezes vaza o nome. O meu gatinho chama de garoto. Eu falo, ô garoto, né? Enfim. Então, assim, às vezes pode vazar. Mas é legal, assim, internamente isso estar claro. Né? O amor ele é livre, ele pode estar ali, você pode viver plenamente, né? Somente não ocupar realmente aquele ser e colocá-lo dentro do campo familiar no lugar de um filho, né? Biológico, né? Ou então adotivo, né?
Cada campo desse tem a sua construção, tem a sua relação, tem as suas ordens também, que é um assunto mais amplo. Né? Que daria outro podcast. Daria uma parte, pelo menos. Agora, indo um pouquinho mais para o assunto da sociedade em si, né? Eu quero trazer novamente, né, o amor dentro dessa sociedade. A gente vê que a gente está trabalhando muito, tem muita dualidade, né? Muita briga, muito, né, conflito entre as relações. Aonde que entra? Eu vou trazer o amor novamente, porque eu acho que o Sim. amor é a energia que rege, né? Que junto com a ordem que lhe dá um sustento ali. Aonde que esse amor ele vai trabalhar para que tenha uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade de maneira mais palpável, vou dizer assim, né? Para a gente não ficar muito no... Sim. Vivemos momentos onde o tecido social está muito tenso, realmente, muito rasgado, né? Tem muita polaridade em muitos níveis, né? Muitas discussões, todo mundo se expressando, né? O que tem o seu lado bom. Obviamente, se abre espaço para você discutir assuntos, para você ouvir várias nuances da mesma realidade, para você ter várias percepções de um mesmo fato e etc. Então tem um lado bom, porque tudo está podendo vir à tona, né? Mas com isso ainda um pouco descontrolado e sem um certo cuidado e um filtro, também se criou um caos, né? Um caos de discussões e brigas e uma falta de noção mesmo, de expressão, eu acredito. Então, o amor como força protetora dos vínculos, protetora das relações, eu acho que ele, obviamente, começa aqui dentro, né? Eu preciso estar conectado com isso em mim para eu poder colocar isso, por exemplo, no teclado se eu estiver escrevendo algo para alguém. Ou para eu colocar numa relação, numa discussão, um conflito. Nem sempre é fácil, porque nós temos muitos disparadores internos, nós temos gatilhos. Às vezes um assunto gatilha ali uma dor que carrega o meu pior. Sim. Não dá nem tempo de lembrar que o amor existe. Quando você viu, você ligou o canhão, não é? Quando você viu, você ligou o canhão, apertou e jogou a bala na cabeça do outro, né? Então, vivemos um momento de muita reatividade e pouca criatividade, lembra? Estamos fazendo essa transição entre esse lugar mais reptiliano, de tudo ou nada, de vida ou morte, muito primitivo ainda, para um lugar de construir algo juntos, inclusive na diversidade, porque a gente vive uma grande diversidade. Tem muitas opiniões, tem muitas visões, tudo é bem-vindo, a gente não precisa, né, fazer isso de forma destrutiva. Então, eu acredito que o amor, ele possa, sim, não no sentido romântico, ser uma força que, a partir de uma experiência interna que você vai vivendo com a sua própria dualidade interna. Então, assim, se eu consigo acolher aquilo que em mim, né, é diferente, se eu consigo acolher a minha diversidade, provavelmente eu vou conseguir acolher a diversidade fora. As pessoas que estão brigando muito com a diversidade fora, provavelmente estão brigando também com a diversidade dentro. Então, acho que o primeiro passo é esse. Um acolhimento, uma aceitação da nossa diversidade, de todas as nossas camadas e aspectos internos, vai ajudar muito a gente a externamente ir manifestando devagarinho, porque é uma transição muito lenta, né, para uma sociedade mais harmônica, menos bélica. Estamos vivendo um momento belicoso, concorda? Sim. Tanto na rede social como a nível mundial. Muitos assuntos, política, então, e etc., né? Sempre é um assunto muito efervescente. Primeiro aspecto. Segundo aspecto da força do amor, que eu acho que é muito importante, a força do amor, lembra, ela é uma força unitiva. Né? Como essência, ela é uma força, ela é uma amálgama que vai unir. Unir, inclusive, a dualidade. Então, entre o meu lado que tem medo e o meu lado que confia, existe um vale. O que eu coloco como ponte nesse vale para unir esses dois lados? O amor, o acolhimento, a aceitação. Então, se eu consigo construir internamente essa ponte entre a minha dualidade, eu começo a possibilidade de construir algumas pontes com as minhas partes, com as minhas dualidades externas. Eu acho que esse é um processo mais avançado, né? Que a gente ainda vai ter que, devagarinho,
florescer socialmente falando. E por último, talvez, para eu trazer 3 pontos iniciais, que é uma discussão longa, né? Como harmonizar um pouco mais a sociedade a partir da força do amor, né? Uma discussão ampla. Por último, eu acho que, assim, o amor como atributo essencial, ele é uma matriz. Ele carrega junto dele muitas outras virtudes, além do romantismo. Amor também é respeitar. Amor também é acolher. Amor também é aceitar, às vezes, que o outro é diferente de você e ponto. E tá tudo bem. Você pensa assim, eu penso assim. Então o amor como atributo essencial, matricial, ele carrega muitas outras virtudes. Como, então, o respeito. E aí eu acho que sim, a gente precisa, nesse momento onde tudo está tão exposto e está vindo tão à tona, aprender pelo menos a ter um pouco mais de respeito com o outro, né? Com aquilo que é diferente, né? Daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, né? Nesse amor mais incondicional que eu falei antes, que eu falei do infantil, do adolescente, do adulto e do espiritual, né? Existe uma afirmação nesse nível que é assim: amar o que somos e amar aquilo que é, né? Aquilo que é maior. Então, amar aquilo que é, né? Não no sentido de concordar, mas no sentido de respeitar, de acolher. Eu acho que é uma virtude que vai aos pouquinhos, sim, ajudar a gente a semear aí um futuro social, né? Em termos de tecido social, um pouquinho menos conflitante, né? Do que a gente está vivendo agora. Ótimo. Então, hoje que, para resumir tudo isso, seria você ter o respeito, né? O respeito seria a força mais palpável desse amor. Acho que seria mais fácil, né, para quem está assistindo entender. Na relação social, na nossa expressão social, com certeza o respeito seria uma virtude, né? Que vai ajudar bastante. A partir, lembra? Daquele primeiro ponto que eu trouxe, que é assim, se eu também não estiver lidando com a minha diversidade, se eu não estiver lidando com os meus opostos, eu não vou conseguir externamente também olhar para um pensamento oposto ao meu, né? Da mesma forma, né? Eu posso até discordar do pensamento da mesma forma, né? Aceitar e respeitar não quer dizer concordar. Você pode dizer, olha, eu não respeito, eu não concordo. Respeito. Eu não concordo com a forma como você pensa, né? Mas ok, eu vou respeitar que você está ali no seu direito de pensar diferente de mim. E, enfim, né? A gente não precisa também criar uma discussão infinita sobre aquilo. Eu acho que esse é o grande ponto, sim. A virtude do respeito é uma expressão da força amorosa e ela vai ajudar a gente a sobreviver, né? Sim. Socialmente de uma forma pelo menos um pouco mais leve. Sérgio, eu acredito, né, que a partir de todo o amor, né, a partir de tudo que fomenta tudo ali, é onde começa a harmonia, tanto na família, nos relacionamentos, né, na sociedade, é o amor com nós mesmos, né, o auto-amor, o amor próprio. Verdade. O que seria esse amor próprio? Como manifestar esse amor próprio de uma maneira saudável? Porque também pode ir para um campo, né? Não tão saudável. Sim. Sim. Na sua visão como terapeuta, né? Como, Sim. né, lidar com tantas pessoas, tantas personalidades, tantas coisas. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, é uma ótima pergunta. O amor próprio, ele se estabelece a partir de vários pilares, né? Um pilar muito importante do amor próprio, eu acho que é a verdade própria. Eu sinto que amor e verdade são facetas de uma mesma moeda, sabe? O amor é verdadeiro e a verdade é amorosa. Uma verdade sem amor, ela é ríspida, né? Um amor sem verdade, às vezes ele é fraco, ele pode ser submisso, né? Então eu acho que amor e força, poder, verdade, são facetas dessa mesma expressão. Acredito que quando a gente busca um contato mais verdadeiro aqui dentro, né, consigo mesmo, a gente já esteja assim no primeiro pilar do amor próprio. Uma pessoa que não busca ser verdadeira consigo mesmo, se olhar para dentro
com honestidade, ela não tem como estabelecer uma relação de amor próprio. Se eu não consigo amar tudo que eu sou, como que eu vou ter amor próprio? Então, o primeiro pilar do amor próprio é amar o que eu sou. E o que eu sou, nesse momento dessa existência, a única possibilidade da pessoa mais simples, a pessoa mais espiritualizada, se tiver encarnado, a única possibilidade é você lidar com a sua dualidade, né? Não temos aqui nesse plano a aposentadoria iluminada. Infelizmente. Não, infelizmente. Ninguém ilumina e aposenta. Ah, agora eu virei luz. Sai correndo. Se você vê isso, sai correndo, né? Então, ninguém aposenta e ilumina. Então, enquanto estiver encarnado, você vai ter que lidar com a sua parte humana e a sua parte divina. Encontrar essa verdade e acolher essa verdade, né, para mim é o primeiro pilar do amor próprio. Se você não fizer isso, eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu cabelo, eu cuido da minha pele, eu cuido do meu exame de sangue. Ok, isso também é válido, também é uma expressão de amor, mas ainda pequena, perto da grande expressão, do grande pilar, que não é ainda cuidar tanto do estético, do físico, mas é cuidar de quem eu sou. Então, primeiro pilar, quem eu sou. O contato com essa verdade, amorosamente falando, é o primeiro pilar para mim do amor próprio. Podemos falar de outros. Sim, cuidar de você como corpo físico, como um ser físico, como personalidade, também é uma expressão do amor próprio, né? Então você vai cuidar da sua alimentação, da sua dieta, do seu sangue, você vai cultivar bons hábitos, você vai ter bons relacionamentos. Isso pode ser uma expressão desse amor próprio, né? Porém, eu acho que tudo começa nesse primeiro pilar. Eu focaria nesse. Para todo mundo que estiver ouvindo, consolide esse. Foque nesse, porque a partir desse, muitos frutos maravilhosos. Qual que é o ritual que você tem seu de amor próprio? Tem vários. Mas Tenho solta tantos. alguns aí, né? Tenho Sei lá, tantos. então vamos fazer assim, uns três principais. Três. Aí eu também vou falar os meus. Ok. Bom, a nível consciencial, que eu chamei desse primeiro pilar, é assim. Eu tenho alguns momentos que eu entro mais em contato comigo. Primeiro, os meus atendimentos terapêuticos são momentos de profunda conexão comigo mesmo. Porque quando eu estou ouvindo uma pessoa contar sobre ela, sobre o que ela vem sentindo, sobre o que ela vem pensando e sobre o que ela vem fazendo, né? Porque é isso que a gente observa na psicoterapia, essas dimensões do eu e como que a gente vai harmonizando essas correntes e lidando com elas. Então, quando a pessoa vai trazendo esses elementos dela, em algum nível, por ressonância, ela está trazendo elementos que também são meus, né? Então, o meu trabalho no dia a dia, de atender 6, 7, 8 pessoas todos os dias, é um trabalho de contato direto comigo. A pessoa está falando de uma insegurança dela, pode ressoar numa insegurança minha. A pessoa está falando de algo que ela está celebrando hoje na vida dela, eu falo, nossa, eu também estou celebrando isso. Há uma ressonância direta com a minha própria vida. E obviamente que eu estou no contato com a pessoa, porque o foco é ela, né? Não sou eu, mas é inevitável no contato a gente não ser afetado, né? E não ser ativado naquele lugar. Então, o primeiro lugar para mim é esse. O meu trabalho ele é uma busca, né, já do meu propósito de vida, que é um contato total com todas as minhas partes, a partir de cada paciente meu que representa um pedacinho meu, né, que eu honro muito. Segunda coisa que eu adoro fazer, às vezes, agora com o frio tá gostoso, adoro entrar na minha sauna. Eu gosto de fazer sauna, tem uma sauna seca em casa. Aí eu gosto de entrar na minha sauna, pôr uma música deliciosa. Às vezes eu ponho música erudita, às vezes eu ponho New Age, músicas universais. E é um momento que eu fico ali meio sozinho, de olhos fechados, naquele calor. Vou jogando água com óleos essenciais ali na sauna, para ir ampliando a respiração. E ali é um momento que eu fecho os olhos e vou revisando o meu dia, a minha semana, sabe? O que eu vivi de bom, o que eu vivi de dolorido. E aí eu vou acolhendo tudo que eu sou, tudo que eu tenho em mim. Então, a sauna, para mim, é um momento profundo de auto-amor, de auto-acolhimento de quem eu sou. São 2 lugares. E o terceiro lugar atual, eu acho que assim,
eu venho cuidando muito do meu corpo, falei, né? Fazendo muita atividade física, cuidando da dieta, cuidando do meu sangue e vivendo muito esse lugar também de estar pulsando no meu melhor. Então, em relação ao auto-amor, eu acho que é a atividade física, a dieta, né? Tudo que está relacionado à minha saúde física. Agora eu vou dar os meus. Por favor. Meditação. Meditação. Meditação para mim é um momento de silêncio, onde eu, né, me conecto muito, estou fazendo uma meditação muito focada no coração, então de coerência cardíaca, então para mim está sendo incrível essa conexão e eu preciso desse momento de paz. Acordar cedo para mim é um ato de muito alto amor, porque eu gosto de acordar às 5 da manhã e ver o amanhecer, então eu acordo, eu medito e eu vejo amanhecendo, isso é muito gostoso. Sim. E outro lugar onde eu me encontro muito é na hora que eu estou comendo, eu gosto de estar presente no ato de comer. Então, sem TV, sem celular, na verdade eu não gosto nem de conversar, sem ninguém, eu gosto assim, de estar presente, de sentir o gosto da comida, de sentir aquele momento, assim, aqui que não vai dar para vocês verem, mas a minha casa tem uma vista muito bonita, então eu gosto de olhar a vista, de ver os passarinhos, então para mim é um ato de amor muito grande. Que delícia, que maravilha, com certeza. A meditação é um ato maravilhoso de amor, porque é um ato de contato com o eu sou, com quem eu sou, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, com a minha consciência, com o momento presente. Perfeito, são atos incríveis também. Daria para dar muitos exemplos. As pessoas podem escrever, né? Exatamente. No post aí, quem sabe, como que elas se amam. Agora indo um pouquinho para o final, né, que já deve estar, sei lá, acho que quase 2 horas, já anoiteceu. É verdade. Se você fosse dar um livro para uma pessoa de presente, qual seria esse livro? Qual seria esse livro? Poxa, eu tenho muitos. Olha, tem um livro que marcou muito, foi muito divisor de águas para mim. Na minha jornada, eu comecei por uma jornada espiritual, atingindo um certo cume num momento, mas ficando parado nesse cume sem conseguir evoluir muito. E aí foi através desse livro que eu abri uma possibilidade de fazer um trabalho muito fino a nível psicoemocional em mim. E realmente eu tenho que honrar esse livro, porque foi um livro que abriu muitas portas para mim, que é O Caminho da Autotransformação, de Tora Kultrix, da Eva Pierrakos. Eu ganhei esse livro. É? Que legal, que lindo. Eu ganhei esse livro. Eu ainda não li, mas eu ganhei. Já tá ali. Maravilha! É lindo. É um livro que eu li durante mais de um ano. Eu fiquei lendo ele várias vezes. O meu tá todo grifado. Eu adorava grifar nessa época com reguinha, assim, escrever coisas ao lado. Eu tinha um caderno de anotações também. Então eu li ele com bastante integridade, com muita calma, degustando, assim, porque não é um livro para você ler seguido, né? Tem que ler um capítulo, fazer alguns exercícios, meditar, escrever. E aí eu li ele algumas vezes e foi realmente um despertar para mim desse lugar do encontro com o meu eu real, né? Com a minha presença e também com a minha humanidade. Foi um começo, assim, de um despertar muito bonito desse amor próprio que depois transbordou para eu poder também, né, amar um pouco mais as pessoas que estão à minha volta, né? As relações que são nosso grande tesouro nessa vida, né? O afeto, as pessoas, o mundo é relacional. Ótimo. É isso. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas fazem? Eu tenho a rede social, negre.sergio, Instagram. Podem me mandar uma mensagenzinha inbox, respondo com prazer. Se não forem muitas, né? Aí a gente pede em centenas de mensagens, né? Na época que eu estava mais ativo no Instagram, tinha dia que era inacreditável, né? A quantidade de perguntas, mas assim, podem mandar um oi, pode fazer pergunta, então fica à disposição ali através do meu Instagram. Perfeito. Sérgio, muito obrigada. Muito grato. Eu sempre finalizo os episódios falando uma palavra de algo que eu sinto no meu coração. Uma vez, quando a gente fez um trabalho juntos, eu falei para você, acho que se eu não me engano foi no seu aniversário, que eu falei para você que o maior presente que eu posso dar para você é eu evoluir e crescer. Então eu vou repetir essa palavra. Sim.
Então, muito obrigada por me fazer cada dia uma pessoa melhor e por me ajudar também a evoluir, a aprender e a trabalhar muito mais o meu eu. Gratidão. Gratidão, gratidão por tudo, pelo convite, pelo carinho, pelo seu olhar, pela sua presença na minha vida, nesse momento especial. Muito obrigada. Gratidão. E para você que está com a gente até agora, curta esse episódio, compartilhe, mande ele para as pessoas que você sinta no seu coração que vai ajudar. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pela minha rede social, que é gabrielasantia.go, ou pela rede social do Infinito, que é infinito.cash. Esse episódio também vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Muito obrigada!